Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 17 do livro de Josué. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigada por acordar. Obrigada, Senhor, por ter o privilégio de contemplar a tua criação. Obrigada, Deus, porque o Senhor é misericordioso e as suas misericórdias se renovam todos os dias em nossas vidas. Pai amado, eu te peço, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, prepara o nosso coração como terra fértil, Pai, para que a gente receba a tua palavra, a tua santa palavra, que é viva e eficaz. Renova a nossa mente, Pai. Fala conosco. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 17 do livro de Josué continua a narrativa sobre a distribuição da terra prometida, focando nos descendentes de Manassés. Nesse capítulo vemos duas questões importantes. Primeiro, a fidelidade de Deus a dar terra até para as filhas de Zelofeade, algo incomum na cultura da época. Segundo, o espírito de insatisfação dos filhos de José, que reclamam que a porção recebida não era suficiente para eles. Esse capítulo, meus irmãos, nos ensina muito sobre confiar na provisão de Deus e lidar com a insatisfação. Deus sempre dá o que precisamos, mas muitas vezes, por falta de fé ou comodismo, achamos que a sua provisão não é o suficiente. No início do capítulo, vemos que Manassés recebeu a sua porção de terra e as filhas de Zelofeade também foram incluídas na herança. Isso mostra como Deus é justo e fiel, garantindo que até aquelas, que culturalmente não teriam direito à herança, fossem abençoadas. Deus não se esquece de ninguém. Às vezes podemos achar que fomos deixados de lado ou que nossas orações não estão sendo ouvidas, mas Ele sempre cumpre suas promessas. Nenhum filho de Deus passa despercebido. O perigo da insatisfação, irmãos, a partir do verso 14, que fala que os descendentes de José reclamam com Josué, dizendo que a terra que receberam era pequena demais para eles. Queriam mais terras, achando que tinham direito a uma porção maior. E Josué responde com sabedoria, dizendo que se realmente precisavam de mais espaço, deveriam conquistar a terra coberta por florestas e expulsar os inimigos. Isso nos ensina uma lição importante. Muitas vezes reclamamos que Deus não nos dá o suficiente, mas a verdade é que somos nós que não queremos nos esforçar para usar o que Ele já nos deu. A insatisfação revela um coração ingrato e acomodado. A falta de fé diante dos desafios dos filhos de José alegaram. A falta de fé diante dos desafios, os filhos de José alegaram que não poderiam tomar posse da terra porque os cananeus tinham carros de ferro. Isso está lá no verso 16. Em outras palavras, irmãos, eles estavam olhando para as dificuldades em vez de confiarem no poder de Deus. Quantas vezes fazemos isso, eu e você? Sabemos que Deus está conosco, mas quando os desafios aparecem, duvidamos. O problema não era a força dos inimigos, mas a falta de confiança dos israelitas.
Deus já tinha prometido a vitória, mas eles tinham medo. O capítulo 17 nos mostra dois grandes perigos espirituais: a insatisfação e a falta de fé. Os filhos de José queriam mais bênçãos, mas não queriam trabalhar para conquistá-las. Além disso, ficaram com medo dos desafios que estavam diante deles, esquecendo que Deus já tinha garantido a vitória. Irmãos, Deus nos dá o necessário, mas cabe a mim e a você a sermos fiéis, trabalhar com aquilo que Ele nos confiou e confiar que Ele nos capacita para enfrentar qualquer desafio. A insatisfação e a incredulidade são sinais de um coração que precisa ser renovado pela palavra. A insatisfação nos faz esquecer o quanto Deus já foi bom conosco. Quando reclamamos da vida, do trabalho, da igreja ou das dificuldades, estamos basicamente dizendo que o que Deus nos deu não é suficiente. Mas a verdade é que Deus sempre nos dá o que precisamos. O problema não está na provisão dele, mas na nossa falta de fé e disposição para agir. Tremendo, né? E trazendo esse capítulo para os nossos dias, refazendo uma reflexão para os nossos dias, quando eu leio esse capítulo, eu sou confrontada com a importância de perseverar na luta, na minha luta para alcançar os meus objetivos. Em nossos dias, irmãos, muitos de nós, tentados em buscar o caminho mais fácil, pedindo por mais do que precisamos, ou esperando que as coisas caiam do céu sem esforço da nossa parte. É isso que acontece. Mas o exemplo da tribo de Manassés nos lembra que a insatisfação com o que temos pode nos levar a buscar mais sem considerar se realmente precisamos disso ou não. Jesus nos ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Deus irá nos suprir com tudo o que precisamos. Além disso, irmãos, a resposta de Josué a Efraim nos ensina a importância de reconhecer e respeitar os direitos dos outros. Jesus nos ensinou a amar nosso próximo como a nós mesmos. Nós mesmos. E isso inclui apoiar, ajudar aqueles que precisam e reconhecer as suas habilidades e qualidades. A gente precisa valorizar o outro. A gente precisa, como é que eu vou dizer? A gente precisa não invalidar o que o outro está passando. A gente precisa validar todas as aflições e ajudar, tentar ajudar, incentivando, vendo as qualidades e mostrando que eles podem alcançar os seus objetivos, dando força a cada um. Entende, irmãos? A resposta que Josué deu a Manassés nos lembra que devemos ser gratos pelo que temos e trabalhar dentro de nossas capacidades e limitações para alcançar nossos objetivos. Jesus nos ensinou que em todas as coisas devemos dar graças ao Pai e confiar que Ele irá nos guiar e nos fortalecer em nossas lutas, em nossas batalhas, em nossos desafios. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos seguir o exemplo de Jesus e confiar em Deus para suprir nossas necessidades, respeitar e apoiar aqueles que precisam de ajuda e ser gratos pelo que temos enquanto lutamos com perseverança e coragem para alcançar os nossos objetivos. Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Essa é a lição que a gente tira desse capítulo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a leitura desse capítulo. Pai, obrigada
Obrigada porque o Senhor é bom em todo tempo. Eu agradeço, Senhor, pela sua generosidade e fidelidade em me abençoar. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor já me abençoou tanto. O Senhor tem me concedido tantas bênçãos e eu quero ser grata. Grata sempre, te glorificar, te dar glórias em qualquer circunstância, Pai amado. Ah, querido Deus, eu oro também para que o Senhor nos dê a perseverança e a coragem que precisamos para enfrentar esses desafios e continuar seguindo em frente, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ser mais sensíveis e atentos aos direitos e necessidades dos outros, Pai. E a nos preocuparmos em ajudá-los e apoiá-los em suas lutas, Pai. Nos torne pessoas mais sensíveis aos outros, querido Deus. Eu oro também te pedindo perdão, Senhor, porque muitas das vezes eu duvidei da tua provisão e me queixei daquilo que o Senhor me deu. Me ajuda, Senhor, a confiar que o Senhor sempre me dá o que é melhor para mim e que se há desafios à minha frente, é porque o Senhor já me capacitou para enfrentar todos eles. Me dá um coração grato, Pai, um coração grato e uma fé firme para caminhar em obediência, sabendo que o Senhor sempre é fiel. Essa é a oração que eu faço, Pai, dizendo que eu te amo e que te dou glórias em tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.